Alô, você! Tudo bem? Olha só, hoje nós voltamos aqui para falar um pouquinho sobre regimes totalitários. Lembra que na aula passada, depois do meu recado, nós entramos um conteúdo que eu disse que ligaria, que o livro liga esse conteúdo anterior a esse agora? Nós falamos de crise de 1929, que é a crise do liberalismo, a crise do capitalismo lá nos Estados Unidos. E eu disse que o livro trazia isso junto com regimes totalitários. Para você compreender um pouco aí como é que essas coisas estão ligadas, eu vou deixar para explicar mais no final do vídeo, e aí eu explico todos os nossos conteúdos que fazem parte aí do nosso terceiro ano do ensino médio, tá certo? Então vamos lá então para as características, né? O conceito básico de totalitarismo, o que é? Olha só, o conceito básico de totalitarismo é nada mais, nada menos do que um regime político que é marcado pelo poder do Estado, né? O Estado é muito forte. Então, o Estado concentra nele, ou concentra na figura desse líder, pelo menos, todos os poderes. E ele tem autoridade para intervir em todas as esferas sociais, tá certo? Na política, na economia, e isso você consegue perceber que é prática em todos os regimes ditatoriais, em todos os regimes totalitários, tá certo? Então, você já sabe, e a gente vai citar aqui, a gente vai trabalhar aqui, com base no nosso livro didático, de 4 regimes totalitários. O livro traz separado aí a ditadura russa, né? A ditadura stalinista, porque o livro entende que o molde, o viés político era outro, era diferente, tá certo? Essas 4 aqui são muito parecidas. E a gente vai perceber que, por causa desses regimes totalitários, acontece, né, a eclosão da Segunda Guerra Mundial, tá certo? Então, esses 4 regimes totalitários que nós vamos ver aqui nesse vídeo é o fascismo, lá na Itália, tá certo? O nazismo na Alemanha, e aí você já consegue entender já por que Segunda Guerra, né? É o que faz eclodir a Segunda Guerra, um dos porquês. O franquismo, eu tenho certeza que poucos alunos sabem o porquê franquismo, né? E aí isso acontece lá na Espanha, e aí tem algo a ver com uma questão também da Primeira Guerra. E o salazarismo, que acontece em Portugal, tá certo? Aí todos esses regimes aí têm porquês bem interessantes, tá certo? Vamos lá então? Vamos começar então para a gente entender como é que acontece, por que esses povos, por que esses países, por que esses estados resolvem adotar esse tipo de regime, né? Vamos entender como é que é o cenário aí. O cenário, primeiro, a Primeira Guerra Mundial tinha acabado. E o resultado da Primeira Guerra Mundial, como nós já estudamos lá no nosso primeiro conteúdo do bimestre, foi economias europeias devastadas, né? E um cenário de fome, de crise, os Estados Unidos se aproveitando um pouco disso, os Estados Unidos sendo o grande provedor, o grande exportador, né? O grande fornecedor, é a palavra certa, de produtos para os países europeus. Então, a Primeira Guerra Mundial é um dos fatores que contribui para o surgimento desses regimes totalitários. Outro é a crise do liberalismo, porque em 1929 os Estados Unidos entram em crise com aquela superprodução, né? Produz muito mais do que vende, numa especulação de mercado, e aí surge então a crise americana, que a gente já viu na primeira parte desse nosso conteúdo, no vídeo anterior, que influencia a vida de todo mundo, inclusive a nossa aqui do Brasil, tá certo? E isso gera, né, todos esses acontecimentos geram uma instabilidade política muito grande, tá certo? Então esse é o cenário para implantação para o povo, eu digo o povo de modo geral, a sociedade de modo geral, e é independente de classe social, independente de interesses de classes, há um apoio, há um cenário para
o surgimento desses regimes totalitários, tá certo? Então vamos lá então. O primeiro desses regimes, e a gente falando mais especificamente de um ou de outro regime, é o fascismo. E a gente vai perceber que o fascismo ele acaba sendo uma espécie de regime totalitário mãe, né? Até hoje a gente vê muito, principalmente em discursos políticos, a acusação de fascistas. Então, fascistas, nazistas, foram regimes totalitários que qualquer cidadão que tenha o mínimo de consciência humana caracteriza esses regimes como regimes opressores, como regimes que mataram milhões de pessoas. Então, qualquer ser humano, né, que tenha um mínimo de humanidade, que tenha um mínimo de pensamento humano, ele entende essas palavras até hoje até mesmo como um xingamento, uma ofensa, né? Chamar de fascista, de nazistas, né? Então é até uma ofensa. Vamos lá então para a gente entender aí como é que isso aí acontece. Ó, a primeira fase do fascismo é essa fase da organização desses grupos paramilitares. Eles ainda não tinham um partido político bem organizado, eles ainda não tinham uma cartilha a ser seguida, eles ainda não tinham um estatuto, né? Se a gente for pensar de uma forma mais organizada, de uma forma mais estruturada, eles ainda não tinham esse conjunto de regras que deveriam seguir. Então, eles começaram a usar de violência com apoio, né, de diferentes classes, principalmente as classes burguesas. E aí, então, a segunda fase surge, então, realmente um sistema ditatorial. Há uma frase do Benito Mussolini que diz o seguinte, que o fascismo seria tudo no Estado e nada fora do Estado, né? Lógico que eu não estou citando a frase na íntegra aqui, mas só para você entender. Tudo dentro do Estado, tudo o Estado pode, tudo o Estado vai regir e tudo que acontecer fora do Estado tem que ser combatido, porque o Estado tem que ter esse comando, né? Tudo tem que depender do Estado. E aí a gente faz aí uma analogia aí, tem muitos outros regimes políticos que também diz que o Estado tem que ser muito forte, né? E aí, então, essas são as principais características. Vamos entender, pessoal, aí já tomando como base o fascismo, já que é caracterizado aí como um regime mãe aí desses outros regimes que nós vamos falar. Vamos entender uma coisa. Os regimes totalitários, eles, como eu já disse anteriormente pelo seu cenário, pelas suas características, ele busca trabalhar em todos os aspectos da sociedade. E um desses aspectos importantes é a educação. Veja bem, se você que estuda e você é levado a estudar apenas uma visão da coisa, você vai, e essa visão dessa coisa for uma visão positiva, você tende a acreditar, você tende a entender que aquele é o modo certo e qualquer coisa fora daquilo é absurdo, deve ser combatido até em diferentes situações, tá certo? Então, por isso eu, enquanto professor de história, procuro trazer fatos, procuro trazer uma gama de possibilidades e de entendimentos. Para quê? Para que você faça essa análise e você tenha essa liberdade de decidir. Ah, não, eu acredito que se a gente for olhar essas características específicas, esse regime é interessante. Se a gente for mais de contrapartida, ele tem aqui umas características negativas. Então, você fazer essa análise, né, essa análise crítica, tá certo? Essa é a nossa ideia aqui. Por isso que esses regimes totalitários não queriam trabalhar, não queriam ter que lidar com pessoas desse jeito. Então, usava-se muito da educação para quê? Para que fosse implantado na cabeça da pessoa desde pequeno que esse tipo de governo, esse tipo de regime fosse aí o mais adequado, fosse o correto, tá certo? Então existia um grande apoio da população, tá ok? Por isso, Pendura faz muito tempo, né? Ele existiu
por muito tempo e hoje ele coexiste na cabeça de muita gente, né? Tá certo? Então, essas são as características do fascismo. Vamos para outro regime totalitário, e esse talvez seja o mais conhecido, e a gente vai falar um pouco mais dele também no segundo bimestre, que é o nazismo. O nazismo que tinha como suas principais características aí a supremacia racial, coloquei racial entre aspas ali, porque nem se utiliza mais essa ideia, é raça humana hoje, né? Então todos os seres humanos são iguais, são a raça humana, e antigamente entendia-se como raça, cor da pele, né? E outras características mais, como por exemplo aí, isso nos leva a uma segunda característica do nazismo, que é o antissemitismo, que é nada mais nada menos do que acreditar que qualquer outro povo, qualquer outra pessoa que tenha uma cultura diferente, que tenha uma cor da pele diferente, que tenha um outro entendimento, que tenha outros gostos, que tenha outros prazeres na vida, né? Qualquer pessoa nessas características diferentes da minha, que eu não concordo, são pessoas inferiores, tá certo? Isso acontecia muito com a questão da cor da pele ou com a questão da nacionalidade. Então, os alemães acreditavam que pela cor da pele, né, os arianos, os alemães, pelo seu poder intelectual, eles eram superiores às outras raças e pregavam até a extinção, veja bem, a matança desordenada, extinguir de vez, eliminar, excluir de vida mesmo, né? Tirar a vida das pessoas, fazer com que essas pessoas nunca mais existam, igual os dinossauros, né? Vamos expandir nossas ideias e aniquilar, acabar com tudo o que nós achamos que não esteja à nossa altura, que não seja igual a nós. Eu estou falando isso numa visão nazista, tá certo? Também tinha um Estado muito forte, tudo era para o Estado e o Estado provia tudo, tá certo? Tinha uma outra característica aí, essas duas primeiras características que diferem dos outros, né? E a outra característica era essa característica expansionista, e o Hitler era um cara muito, mas muito esperto, né? O Hitler, ele utilizava-se da propaganda. Então, quando tem muita gente falando bem de alguém, você logo se interessa e acredita que essa pessoa é uma pessoa legal, né? É uma pessoa bacana. E aí, então, fica mais fácil da gente aceitar, tá certo? O nosso livro didático traz uma pequena biografia do Hitler, e aí você vai perceber aí que ele era um cara muito inteligente, né? E ele era um cara que ele só queria destruir as características de outro povo, ele só queria a supremacia do seu povo, mas ele entendia de arte, ele entendia de guerra, ele entendia de características culturais, né? No entanto que ele só achava que a dele tinha que ser imposta, tinha que ser maior, tinha que ser mais importante, e quando alguma outra se sobressaía, ele queria eliminar essa ideia. O nosso livro traz lá na página 45 um pouco da biografia do Hitler, e é interessante se você quiser dar uma olhada lá, é bem bacana. Bem bacana a título de conhecimento, né? E a gente percebe que esses caras não são de todo o mal, né? Eu digo assim, de todo o mal, no sentido de que esses caras tinham conhecimento, e você percebe que o conhecimento é importante. No entanto que até esses caras aí tidos como os vilões da história da humanidade e da história humana, também tinham interesse em outros tipos de assunto, tá certo? Vamos lá então para o terceiro nosso, que é o franquismo. Esse cara aqui, ó, é o general Francisco Franco. Ele tem entre as características do seu governo, todas essas características totalitárias, né, que é Estado forte, o poder centralizado na mão de uma pessoa só. Cabe ressaltar aqui que todos esses regimes totalitários proibiram a existência de demais partidos, então existia só partido único, né, então não existia outro partido, então tudo era decidido ali. Então democracia era uma palavra inexistente nesses sistemas de governo, tá certo? E ele utilizava muito dessas características nazifascistas, tá ok? Então ele buscava ali
inspirações nesses outros dois regimes totalitários. Ele chegou ao poder por causa de uma guerra civil, tá certo? E aí ele foi acumulando poder e instalou ali uma ditadura. O nosso último é o salazarismo. Hoje não está muito bom, a língua está meio travada, né? E também ele foi acumulando poder, né? Ele era uma espécie de primeiro-ministro ali. Ele foi acumulando poder e ele implantou em Portugal o Estado Novo. E aí a gente fica pensando, essa palavra não me é antiga, essa palavra não me é estranha, quer dizer, essa palavra não me é estranha, eu já ouvi isso em algum lugar. Aqui no Brasil também, com Getúlio Vargas, nós temos a utilização dessa nomenclatura, Estado Novo, tá certo? E ele também tinha características nazi-fascistas, tá ok, pessoal? Então, se você fizer uma leitura básica aí, você vai entender, utilizar o nosso vídeo e uma leitura aí no nosso livro didático, você vai compreender mais características. Não caberia nesse vídeo se a gente fosse esmiuçar, se fosse trazer detalhes, né? Mas com o auxílio da internet, com base no nosso livro didático, você vai conseguir compreender. Tá ok, pessoal? Eu espero ter podido ajudar vocês com mais esse vídeo de explicação, apesar de hoje a língua tá travando muito, né? Mas eu espero que você tenha compreendido. E aí, eu aproveito aqui para trazer algumas informações para vocês sobre o nosso ano letivo, sobre a nossa disciplina de História, sobre os conteúdos que nós escolhemos aqui, a ligação que tem entre esses diferentes conteúdos. Para você que está acompanhando aí desde o nosso primeiro vídeo, Primeira Guerra Mundial, né? Depois o nosso segundo vídeo, e aí você vai vendo que esses acontecimentos eles estão ligados. Por causa de um acontece o outro, e por causa desse outro, o resultado desse outro, né? Esse outro acaba atingindo um outro país de uma outra forma, que tem o seu modo ali de lidar com essas consequências. E aí então o desenrolar da humanidade, ele se dá, né? O desenrolar dos acontecimentos da nossa humanidade, ele se dá com base no acontecimento anterior. Então, a gente está falando aqui de 1900, 1910 para frente, e aí você vai percebendo que Primeira Guerra, crise americana, a Revolução Russa, o aparecimento de regimes totalitários, tudo isso tem a gente consegue fazer uma ligação, a gente consegue entender que esses acontecimentos são, apesar de serem diferentes lugares específicos, né? Estados Unidos, na Europa, mas a Europa é muito grande, aí então a gente percebe Portugal, a gente percebe a Rússia se unindo e formando a União Soviética, a gente percebe os alemães que são ali meio que vizinhos da Rússia, né? Não está muito longe da Rússia. E aí a gente consegue perceber que esses acontecimentos eles influenciam a vida de diferentes pessoas. E essas pessoas agindo dentro da sua comunidade, dentro do seu estado, ele também influencia a vida de outras pessoas, de outros estados. E a gente vai perceber, agora no segundo bimestre, depois da gente estudar a Segunda Guerra Mundial, que esses acontecimentos que parecem ser mundiais, que parecem estar muito longe da nossa realidade, influenciam a nossa própria vida, tá certo? No segundo bimestre você vai perceber que quando a gente entrar, acho que a partir da segunda metade do segundo bimestre, a gente vai entrar nos assuntos brasileiros, e aí a gente vai fazer correlação com esses assuntos do primeiro bimestre, tá certo, pessoal? E aí eu espero que você consiga encaixar isso melhor nesse nosso quebra-cabeça da história mundial. Tá ok? Eu fico por aqui, agradeço você, espero que com esse conteúdo a gente feche as notas do primeiro bimestre, que vai terminar dia 29 do 4, tá certo? Então antes disso, até o dia 29, na data do dia 29, a gente tem que estar com essas notas prontas, e aí eu já peço a você que faça suas atividades atrasadas, que ligue para aquele seu amigo que você sabe que estuda na escola e que ainda não entrou na plataforma, que entre na plataforma, que faça as atividades atrasadas, porque senão a gente vai ficar nesse prejuízo de nota, nesse prejuízo de conhecimento, e não estaremos cumprindo o nosso papel enquanto cidadãos, tá certo?
Forte abraço, fica com Deus. Fui.